Som. Agora voltou. Muito gel, é muito álcool em gel. Nosso microfone aqui já está perdendo até a capa, de tanto álcool. A película. Louvor maravilhoso. Tocou as nossas vidas, nossos corações. E agora eu quero falar com vocês, pregar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. A parábola do filho pródigo. Eu sei que eu já preguei esse texto. Está aí no YouTube, mas é uma outra ideia. Vamos seguir outro caminho aqui hoje, pensar esse texto de uma outra forma. Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, em mais uma noite de esperança, a tua palavra venha nos falar de uma forma muito especial. O Senhor venha tocar cada coração e nos preparar para que possamos ouvir, reter e seguir, ouvindo a tua palavra e mudando a nossa trajetória, a nossa história com esses ensinamentos. Em nome de Jesus, venha abrir os nossos ouvidos para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pela tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu queria pensar esse texto com vocês numa dimensão salvífica, de um Deus que vem nos salvar, dessa proposta de Deus em salvar a humanidade. Quando a gente parte desse princípio, qual é a nossa atitude diante das dificuldades? Qual é a nossa atitude diante daquilo que nos toca na vida? E também a nossa atitude diante daquilo que nos toca na vida, mas também a nossa consciência diante desses acontecimentos. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa consciência para os embates? Como nós procedemos e como nós pensamos a partir disso? Joga papel no chão do trem, mas não joga no metrô? Mas quando sai do metrô, joga no chão. E até vi um template na internet, onde na lixeira estava escrito chão.
E aí ele falava assim, vamos mudar um pouco, vamos enganar, que talvez eles vão começar a jogar o papel no chão, que é a lixeira. Mas ao sair do metrô, joga no chão, então isso é atitude ou consciência? Lembro de um texto no Facebook de um jovem que escreveu, queria atear fogo na professora, isso foi na escola em Londrina, e o seu pai, o pai dessa criança, rapidamente o advertiu, levou na escola para pedir desculpa à professora. Eles não imaginavam que aquele jovem fosse proceder daquela maneira, mas esse pai advertiu, esse pai agiu prontamente, fez um pedido de desculpas público. Esse pai ele quis mudar a atitude ou a consciência desse filho. Esse pai quis mudar a consciência. Esse pai ele quis mostrar ao filho como deve ser o seu comportamento, a sua atitude. E para mudar a sua atitude, precisou mudar a sua consciência. Eu fico pensando no segundo filho. Por que nunca saiu de casa? Por que também não pegou as suas coisas e falou, vou viver a minha vida? Ao invés de ficar ali alfinetando o pai, ao invés de ficar levantando suspeita contra o seu irmão, por que não tem uma atitude e sai? Porque é sempre uma ideia de dependência do outro. Nós nunca assumimos a nossa vida como deve ser, as nossas atitudes, a nossa consciência diante dos embates da vida. A gente precisa sempre culpar alguém, lançar sobre o outro. Por que esse mais velho nunca saiu? Sai também, vai viver a sua vida. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é vindo, porém, esse meu irmão, vindo, olha o distanciamento que ele está gerando. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar novilho cevado para ele, fazer uma festa. Eu já preguei sobre esse segundo filho. Pode procurar aí no YouTube que você vai achar um sermão de Lucas 15, 11 a 32. Porque nós achamos que a parábola é para o filho que sai, a parábola é para o filho que fica. Com esse comportamento religioso, com essa dependência, com essa ideia de depender do outro e querer culpá-lo. Mas é claro, né, minha irmã, meu irmão, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre de alguém. E por isso fazemos listas. Não sou feliz porque meu marido não me dá atenção, não sou feliz porque minha esposa não dá atenção. É claro que a gente não é feliz quando a esposa ou o marido não dá atenção. É claro que a gente se entristece, mas a gente vai fazendo listas ao invés de querer mudar a realidade, de querer se esforçar um pouco para fazê-lo feliz e quem sabe a felicidade não chega. Eu não sou feliz porque na escola me persegue, porque a minha professora me persegue. Eu não sou feliz porque não tenho namorado. Eu não sou feliz porque não tenho dinheiro. Eu não sou feliz porque Deus não me abençoa. Aliás, coloca-se a culpa até em Deus. Vamos pensar numa perspectiva salvífica nesse texto. Cada idade tem a sua felicidade, já dizia o poeta. E Drummond dizia que até a felicidade estava numa caixa de bombom, para idosos e para crianças. De qualquer forma, a gente sempre tem essa perspectiva de culpar o outro, vindo esse teu filho, que gastou o teu dinheiro com prostitutas, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. A necessidade que temos de sermos ali as vítimas, ou ser a vítima de uma situação, de depender, de culpar. Porque a gente nunca faz a opção errada, né? É sempre o outro que mudou. A gente nunca cai no equívoco, a gente nunca erra, é o outro que muda.
Portanto, essa é a ideia mais fácil, culpar os amigos, os familiares, o professor, Deus, porque isso não vai levar a nada. É só autopiedade, é só autocomiseração. Isso não vai mudar a sua vida. Como esse filho mais velho que fica culpando o pai, culpando o irmão, e não tem uma mudança de consciência sobre a vida. As minhas opções, elas não podem estar centradas em oportunidades dadas, mas nas minhas escolhas. Como eu vou agir diante disso? O que eu vou escolher? Qual será a minha posição? Dizia a filosofia existencialista, não importa o que a vida fez contigo. O que importa é o que você fez a partir daquilo que a vida fez contigo. Então, eu não vou me centrar nas oportunidades que eu recebi, mas nas minhas escolhas. Esse filho mais velho, ele resolveu ficar em casa. Então, pare de culpar o irmão que sai. Pare de culpar o pai que resolveu fazer uma festa. Tente entrar na festa. Tente se alegrar, é um pouco essa atitude, aliás, é um pouco essa consciência que o pai deseja mudar no filho. Quem sabe, faz a hora, não é isso que diz a música? Não espera acontecer. Quem sabe faz a construção, se desdobra, decide, não espera a vida decidir, não espera as coisas acontecer. Aí você fica, pastor, como é que eu vou escolher? Pastor, como é que eu vou decidir? Pastor, como é que eu vou pensar? Pastor, como escolher? Dando ouvidos à palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus aqui é essa, meu filho, você está sempre comigo. Dando ouvidos àquilo que Deus já te falou um dia. Mas esse filho é reativo. Ele vive de reagir, ele vive de confrontar, ele vive de levantar suspeita, ele vive de criticar, ele vive de julgar o irmão, julgar o pai, julgar a mãe, julgar o síndico. Ele vive de julgar, de achar culpa naquilo que ele acha que fizeram com ele. E de viver a vida reagindo. Pare com isso e é hora de agir. Não é hora de reagir, é hora de agir, é hora de tomar postura de vida, porque a sua vida está ligada às suas decisões e não às condições. Se ele optou em ficar em casa, pare de julgar o irmão que sai e pare de julgar o pai que o acolhe com amor. Viktor Frankl, o escritor, psiquiatra, ele dizia, ele foi preso, ele trabalhou, ele começou a construção da escola da logoterapia. Pai, mãe, irmãos, esposa morreu em campos de concentração ou em crematórios, exceto a sua irmã, e toda a sua família morreu em campos de concentração. Viktor Frankl, ele foi usado em experimentos dos nazistas. E ele decidiu uma coisa na vida. Ele decidiu que um dia ele contaria aquelas experiências para os seus alunos, ao ponto de querer dizer aos seus alunos que era possível vencer a dor. Eu estou falando de um homem que foi usado em experimentos nazistas. Ele conseguiu. Ele se tornou psiquiatra mundialmente conhecido. E ele dizia: eu sobrevivi pelos meus alunos. Eu sobrevivi porque eu queria passar e transmitir isso para eles. Quem tem pelo que viver, consegue suportar qualquer drama. Quem tem um propósito para viver, quem tem pelo que viver, quem tem motivação pelo que viver, consegue suportar como viver, consegue suportar qualquer luta. Quem tem pelo que viver, suporta tudo. No verso 17, 18, 19, então o irmão que sai diz, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter depressa com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um de seus trabalhadores. E levantou-se e foi ter com seu pai. Agora, por que esse filho esse filho que saiu, por que ele voltou? Voltou por ele mesmo. Voltou pela mudança de consciência. Ele não voltou falando, meu irmão está lá na maior alegria, vivendo e comendo. Não, ele viveu por consciência. Ele voltou porque ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele tomou consciência. Sobreviva a esse momento, meu irmão, minha irmã, por você. Sobreviva a esse momento pela sua família. Sobreviva a esse momento pelo seu filho. Sobreviva a esse momento difícil que talvez esteja passando por amor a Deus. Sobreviva a esse momento por amor ao céu que te protege, que cuida de ti. O filho que sai, parece que ele entendeu isso. Levantar-me-ei agora. Vou me colocar de pé, irei ter com meu pai e vou dizer a ele, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e diante de ti. Nós pecamos contra o céu. Quando nós pecamos contra o céu? Quando nós desperdiçamos a vida que Deus nos deu. Nós pecamos contra Deus quando desprezamos a vida que Deus nos deu, quando perdemos a oportunidade de mudar a nossa história e vamos deixando as coisas acontecerem. Esse se levanta consciente e fala, eu preciso retomar a minha vida, eu preciso mudar a minha história, eu preciso retornar para a casa do meu pai. E é isso que eu falo para você nessa noite, retome a sua vida. Levanta-te agora. Precisamos desse vínculo religioso que temos, precisamos assistir os cultos dominicalmente, semanalmente, precisamos estar aqui online ou presencialmente para nos lembrarmos sempre disso. Estamos sob os cuidados de Deus, estamos sob os cuidados dos céus. Victor Frankl, parece que ele, falando de Auschwitz, no campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram ali para o prisioneiro perder o controle, para ele agredir um soldado. Todos os objetivos comuns da vida num campo de concentração são desfeitos. A única coisa que sobrou, ele dizia, num campo de concentração, é a última liberdade humana, a capacidade de escolher entre uma atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. E Deus nos dá essa capacidade. Deus nos dá essa capacidade de nos erguermos nos momentos difíceis da vida, acima de elementos externos, extremos que vêm nos afligir. Deus nos dá essa capacidade de nos levantarmos, de retomarmos a nossa vida, de mudarmos a nossa consciência. É hora de retomar a vida. O filho volta? Por atitude ou por consciência? Ele tem uma consciência, mas ele tem uma atitude, uma decisão. Eu vou retomar a minha vida. Eu vou retornar à casa de meu pai. E o pai é maravilhoso, porque a parábola deveria se chamar a parábola do pai misericordioso, e o pai, de forma interessante, ele aceita o pedido do filho que sai. Não aceitou? Quando o filho pede parte da herança, ele entrega a parte da herança. E fica uma pergunta no ar, né, para você. E você aceitaria dar herança para atender o pedido de um filho que está você ainda está vivo, mas está te pedindo parte da herança? Você aceitaria dar parte da herança para ele? Você pensaria, sem dinheiro ele não vai a lugar nenhum? Sem uma estrutura mínima ele não vai fazer nada? Agora uma segunda pergunta, você conhecendo o seu filho, colocaria seus bens nas mãos dele? Você deixaria ele ir? O pai aceita o pedido do filho que sai, o pai dá parte da herança. Pensar na nossa vida, parece que a gente fica como o povo de Israel no deserto, andando em círculo.
debatendo as mesmas coisas, já viram? A gente encontra alguém e conversa o mesmo assunto. Segurança, pandemia, Covid, vacina. Queda do dólar, subida do dólar, saúde, filhos, emprego. É sempre o mesmo assunto, girando, debatendo. Porque parece que a vida é assim, né? Tem momentos que a gente fica nesse círculo de preocupação. Pensa no pai. Pensa no pai que dá metade da herança. A gente fica nesse ciclo de preocupação com os filhos. Se eu botar isso na mão do meu filho, ele vai perder tudo. Meu filho é responsável. Dinheiro, futuro, segurança, dólar e tal. A gente fica na vida assim, rodando. Um círculo de preocupação, e precisamos aprender como pai, em algum momento, a ficar calado. Discuta apenas aquilo que você vai conseguir mudar. Debata com aquilo que você vai conseguir mudar. É uma pessoa complicada, você não vai conseguir mudar. É o teu chefe, ele tem algumas posturas que você não gosta e você não vai conseguir mudá-lo. Esse filho chega e pede parte da herança e o pai naquele momento não vai conseguir mudá-lo. E por que o pai se cala? Por que o pai dá a metade? Por quê? Não é uma questão de se calar apenas. O pai, ele sabe a hora de influenciar e ele sabe a hora de se calar. A gente também precisa saber a hora de falar e a hora de ficar quieto. Está lá no Eclesiastes. Tem hora de abraçar, tem hora de se distanciar, tem hora de jogar pedra, tem hora de juntar as pedras. O pai sabe exatamente isso. Há um momento de influenciar o meu filho para que ele mude e há um momento de eu ficar quieto. Se ele proibisse o filho de sair, talvez, quem sabe, o filho mudasse de atitude. Ele se cala, ele aceita. Ele se cala, ele aceita e ele se resume a uma coisa. Ele se resume a se preocupar. Porque tem vezes na vida que a única coisa que a gente poderá fazer é isso, se preocupar e esperar. Se preocupar porque é um Ismaelzinho que você criou. Se preocupar porque é um Ismaelzinho que nós criamos. Já o filho que fica, ele enxerga uma possibilidade de influenciar. Esse teu filho que desprezou teus bens, que gastou o teu dinheiro. Esse filho que fica, ele aprendeu que existem momentos da vida que nós podemos lutar para mudar a consciência, não apenas a atitude. E é isso que ele tenta fazer com o pai. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. E o filho, dizendo isso, o pai logo o repreendeu: meu filho, tu sempre estás comigo? Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Se o filho que fica tenta mudar a consciência do pai, tenta influenciar o pai, com a possibilidade agora, esse teu filho que gastou o teu dinheiro, você vai fazer uma festa para ele, o pai também viu uma oportunidade de falar e mudar a consciência do filho. Por isso o pai é muito interessante, porque esse pai, ele quis mudar a consciência do filho. Você percebe que o filho que fica vem pedir satisfação. O filho que fica quer saber por que dessa festa. O filho que fica quer saber por que desse acontecimento. Eu queria que você se colocasse nessa cena. O que você faria? 2 filhos, um você deu metade dos bens, saiu, gastou tudo, voltou arrependido, você o abraçou. Imagine agora esse texto envolvendo você e seu filho.
Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou, vou ler de novo. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar novilho cevado. Você e seu filho. Você responderia: o problema é meu. O dinheiro é meu. Você e seu filho. Vindo esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado e fazer uma festa para ele, você responderia como? O pai respondeu assim: o problema é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu faço o que eu bem quero com o meu dinheiro, vá trabalhar e ganhar o seu, é isso que o pai responde? É dessa maneira que o pai confronta o filho que fica? Quantos aqui não responderiam assim: o problema é meu, o dinheiro é meu, vá trabalhar? Não é isso que o pai faz. O pai ouve a reclamação do filho, o pai ouve o julgamento do filho. Por que que o pai ouve a reclamação do filho que fica? Porque o que estava em questão era tudo menos um cabrito para uma festa. O que estava em jogo na reclamação do filho que fica era tudo menos uma festa para o filho que saiu e gastou todo o dinheiro. O que estava em questão era um problema muito maior do que um debate sobre um cabrito, um novilho cevado para uma festa. O debate era muito maior do que uma sandália ou uma roupa para uma festa. Na verdade, o que estava em questão era o afeto do pai, era o carinho do pai. Por isso, a gente precisa, num debate, numa conversa, atentar, porque a reclamação é muito além do que uma simples blusa, uma simples camisa, um sapato. O drama é maior. Por isso eu digo a vocês, atenção para a fala das pessoas. Ouça a esposa, ouça o marido, ouça os filhos, até as crianças, principalmente, os jovens, adolescentes, ouça os seus amigos. Pode ser que eles estejam reclamando de algo mais complexo, mais sério, mas não conseguem desenvolver exatamente o que é. É aí que o pai entra. E o pai não adia a discussão. O filho que ficou, ele sempre adiou a discussão. O filho que ficou, ele sempre resistiu a essa discussão. O filho que ficou nunca foi lá e falou com o pai: eu tenho esse problema com o Senhor e preciso tratar. O filho que ficou, ele nunca disse para o pai as suas maiores tristezas, os seus dramas. O filho que saiu, não, ele é resolvido, ele pegou e saiu. Voltou e disse ao pai: eu pequei contra o Senhor, é aberto, ele se expõe. Mas o filho que fica é retraído, ressentido. E é oportunidade de uma festa ao filho que saiu, que ele se abre. E o filho que adiou a discussão, e foi adiando esse debate, a crise se instalou, o problema chegou, a ruptura está aí. Mas o pai lhe respondeu: há tantos anos, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo. Olha o que estava engasgado, olha o que estava entalado dentro dele, e ele não conseguia colocar isso para fora. Foi a saída do seu irmão que o pai conseguiu ter a dimensão do que se tratava. E ele diz ao pai: eu te sirvo há tantos anos, eu jamais transgredi uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Os homens, nas relações, adiam a discussão, por isso a crise no casamento se instala. Mulheres que adiam a discussão, a crise se instala. Amigos que adiam a discussão, a crise se instala. O distanciamento chega, a relação já não é a mesma. Homens não percebem a crise, e mulheres, às vezes, o divórcio se instala, a ruptura chega. Por quê? Porque nunca agimos de forma transparente. A gente está sempre com a ideia de culpar o outro, de jogar sobre o outro, e nunca dizer explicitamente o que machuca. Por isso, não adie a discussão por algo que lhe magoou. Diga, se expresse. Mulheres, falem o que te perturba.
Homens, falem o que te perturba. Com educação, é claro. Amigos, falem o que te perturba. Amigas, falem o que te machuca. É melhor saber, senão a gente morre e a pessoa nunca vai descobrir. O filho parece que vive e sofre a síndrome do perde-ganha por causa da competitividade. Fica entrelaçando, brigando. A gente compete demais. Ele está competindo, o filho ganhou herança, ele quer só um cabrito, a gente compete demais, porque no trabalho, em todos os lugares, a competição está tomando lugar da consciência. E a gente está querendo transpor ou subir em cima das pessoas por causa da competitividade e vamos perdendo a consciência das nossas relações. E a gente já chega querendo competir. Mas na igreja não pode ser assim. Na casa aonde falamos do Evangelho, isso não pode acontecer. É longe de competição, porque todos têm o mesmo lugar no coração do Pai. É isso que o Pai está dizendo: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Há espaço para os dois filhos no coração do Pai, há espaço para todas as pessoas no coração do Pai, há lugar para todos na igreja. Como é que o Pai trata o problema? Como é que o Pai resolve o problema? Como é que Ele está resolvendo o problema com você agora, te dizendo: tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tenha essa intimidade com o teu Pai, que é o Senhor. Tudo que é dele é teu.